Capítulo 6 Boas Vibrações, por Ellen Davis. Em 1966, os Beach Boys introduziram uma música chamada Good Vibrations. Ele rapidamente subiu nas paradas para se tornar a primeira single na América, Grã-Bretanha e várias outras nações, bem como a primeira top 100 da Billboard do ano. Naquela época, todo mundo pensava em, entre aspas, vibrações, como o tipo de sentimento que você teve de uma experiência ou de estar perto de outra pessoa, pessoas, experiências ou situações que emitiam boas vibrações ou más vibrações. Nos últimos anos, Deus tem aberto os olhos de algumas pessoas de seu povo para os mistérios do som, cor e luz e das vibrações e energia. Os profetas há muito reconheceram que suas palavras carregam uma força ou poder que vai além das palavras, mas é como uma energia que dá força ao que eles profetizam. Alguns líderes cristãos também descobriram que eles próprios têm uma ressonância que ajuda as pessoas a se aprofundarem em Deus. Por exemplo, Judy Franklin descobriu que as pessoas que têm dificuldade em ir para o céu sozinhas, entre aspas, podem fazer isso mais facilmente se estiverem perto dela. Então, ela carrega algum tipo de energia que as ajuda. Larry Randolph sempre ensinou que a proximidade com alguém que já opera em um determinado dom é importante ao aprender a operar esse dom espiritual. E outros profetas estão descobrindo que som, cor e luz têm frequências de cura para eles. E se realmente houver boas vibrações que Deus inseriu em tudo o que Ele criou e apenas precisamos estar abertos para experimentá-las? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu poder eterno e natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidas a partir do que foi feito. Será que existem coisas que podemos entender melhor sobre Deus por meio de coisas que Ele fez, como vibrações e frequências? Subtítulo: Uma lição de ciência básica sobre vibrações. Não se preocupe, você não terá que fazer um teste de física mais tarde. No entanto, você precisa ter algum conhecimento básico de som, luz e energia para apreciar os tópicos apresentados nos capítulos seguintes. A física é o ramo da ciência preocupante em descobrir a natureza e as propriedades da matéria e da energia. Antes da virada do século XX, a física se preocupava principalmente em estudar a matéria que geralmente era observável pelos humanos e como ela funcionava. Você provavelmente se lembra de ter aprendido um pouco da física básica na escola, e isso tinha a ver principalmente com o sistema de trabalho, roldanas, alavancas, engrenagens e etc. Objetos em movimento, como a velocidade com que uma bola de tênis cai de um prédio de 2 andares no chão, e eletricidade, magnetismo, calor, som e luz. Você provavelmente também se lembra de ter aprendido sobre os blocos de construção da matéria. Toda a matéria, seja um narciso, seu melhor amigo ou a estrela mais remota, é composta de blocos de construção básicos chamados átomos. E diferentes tipos de átomos se combinam para formar diferentes tipos de matéria. Por exemplo, quando 2 átomos de hidrogênio se combinam com um átomo de oxigênio, uma molécula de água é produzida. Quando um átomo de sódio se combina com um átomo de cloro, temos o que chamamos de sal. Se você pegasse o bloco de construção básico de toda a matéria, que é o átomo,
e explorasse suas menores partes detectáveis, descobriria partículas subatômicas que receberam nomes estranhos como quarks, leptons e neutrinos. E se você mexer em algo mais profundo do que o nível subatômico, você descobrirá entidades ainda mais estranhas que não podem realmente ser chamadas de partículas, porque são mais como pacotes incrivelmente minúsculos de energia que estão constantemente vibrando e parecem capazes de mudar a partir de partículas de matéria para ondas de energia, como luz e vice-versa. Em outras palavras, no nível básico da existência, não apenas tudo está em constante vibração de energia, mas a energia que forma a base da existência pode se manifestar como uma partícula ou uma onda, objetos sólidos ou ondas invisíveis. Subtítulo: Ondas, vibrações e frequências. Quando você menciona ondas, a maioria das pessoas pensa no oceano, mas estamos rodeados por todos os tipos de ondas o tempo todo. Agora mesmo, onde quer que você esteja, o ar ao seu redor está vivo com ondas de rádio, micro-ondas, sinais de TV, ondas sonoras, cores e até ondas de radiação irradiando do Sol para você e irradiando da Terra para você. Uma onda é, na verdade, uma série de vibrações regulares em um padrão ondulado, como na ilustração à esquerda. O comprimento de onda é a distância mais curta entre os picos de cada vibração. A frequência é o número de vibrações ou oscilações por segundo. Subtítulo: Tipos de ondas. Até agora, os cientistas identificaram 3 tipos de ondas. As ondas mecânicas requerem um meio material, como o ar ou a água, para viajar. Um exemplo de onda mecânica seriam as ondulações criadas pela queda de uma pedra na água parada. Você também pode criar uma onda mecânica segurando uma extremidade de uma corda e sacudindo-a suavemente até que a corda faça um padrão ondulado. O som também é uma onda mecânica porque as vibrações do som fazem com que as moléculas de ar colidam umas com as outras, criando ondas de energia sonora que irradiam da fonte do som, assim como o seixo caído fez com que as moléculas de água se chocassem e criassem ondulações. As vibrações sonoras podem viajar através do ar, da água e até alguns materiais sólidos. As ondas eletromagnéticas não requerem um meio material para viajar. Eles podem viajar pelo espaço vazio e podem passar pela matéria sólida. Ondas de luz, ondas de rádio, ondas de TV e micro-ondas são exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas de matéria são produzidas por elétrons e partículas subatômicas. Na mecânica quântica, uma onda de matéria ou onda de Broglie é o comportamento ondulatório de partículas subatômicas, como elétrons, pions, nêutrons e prótons. Subtítulo: Vibrações mecânicas. A vibração mecânica com a qual estamos mais familiarizados é o som. Então, vamos dar uma olhada no espectro vibratório do som. Ele varia de frequências abaixo do nível da audição humana, chamadas infrassom. Há um som mais alto do que o ouvido humano pode ouvir, chamado ultrassom.
O ultrassom é comumente usado em dispositivos médicos para determinar o contorno das características nas profundezas dos tecidos. Diferentes organismos podem perceber diferentes faixas de frequências sonoras. A faixa de audição de humanos é chamada de faixa de som de frequência audível ou acústica e normalmente é limitada a frequências vibracionais entre aproximadamente 6 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz. 1 Hz é uma medida do número de vibrações por segundo. Outras espécies têm diferentes faixas de audição. Por exemplo, os cães podem perceber vibrações superiores a 20.000 Hz, mas são surdos a qualquer coisa abaixo de 40 Hz. Os golfinhos têm a faixa mais ampla de audição no reino animal e podem detectar vibrações sonoras tão baixas quanto a 75 Hz e tão altas quanto a 150.000 Hz. As plantas também respondem a certas frequências sonoras. Está comprovado que frequências específicas, tons agudos, música clássica e cantos de pássaros fazem com que os estômatos, poros, das plantas se abram para receber nutrientes. Subtítulo: Vibrações eletromagnéticas. As vibrações eletromagnéticas diferem das vibrações mecânicas de várias maneiras. Em primeiro lugar, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio, como o ar ou a água, para viajar. Eles podem viajar no vácuo, viajar através das paredes e viajar pelo espaço sideral. Em segundo lugar, as vibrações eletromagnéticas consistem em várias formas de luz e podem ser descritas em termos de um fluxo de fótons, que são partículas de luz não materiais, cada uma viajando em um padrão de onda e se movendo na velocidade da luz. A luz é medida por seu comprimento de onda, a distância entre os picos das ondas vibratórias, mas o som é medido por sua frequência, quantas ondas ocorrem em um determinado período de tempo. O som é medido em hertz, a luz é medida em angstroms, nanômetros ou eletronvolts. Aqui estão os diferentes tipos de vibrações no espectro eletromagnético, da energia mais baixa à mais alta. Ondas de rádio é o mesmo tipo de energia que as estações de rádio, TV e telefones celulares transmitem. As ondas de rádio também são emitidas por estrelas e gases no espaço. As ondas de rádio têm os comprimentos de onda mais longo do espectro eletromagnético. Eles podem ser mais longos do que um campo de futebol ou tão curtos quanto uma bola de futebol. Micro-ondas. Você pode usar o micro-ondas para aquecer suas sobras, ferver água e cozinhar pipoca, mas os astrônomos usam micro-ondas para aprender sobre a estrutura das galáxias. As micro-ondas são boas para transmitir informações de um lugar para o outro porque a energia das micro-ondas podem penetrar neblina, chuva leve e neve, nuvens e fumaça. Micro-ondas são usadas para radar, como o radar Doppler, usado em previsões meteorológicas.
O universo também emite micro-ondas e somos constantemente bombardeados por radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Os comprimentos de onda das micro-ondas estão na faixa de alguns centímetros. Infravermelho. A luz infravermelha tem uma faixa de comprimentos de onda, assim como a luz visível tem comprimentos de onda que variam do vermelho ao violeta. A luz infravermelha próxima é a mais próxima em comprimento de onda da luz visível e é sentida como calor. O infravermelho distante está mais próximo da região de micro-ondas do espectro eletromagnético e não emite calor. Os comprimentos de onda mais longos do infravermelho distante têm o tamanho da cabeça de um alfinete e os mais curtos do infravermelho próximo têm o tamanho de organismos microscópicos. Esses comprimentos de onda mais curtos são aqueles usados pelo controle remoto da TV. Nossa pele emite luz infravermelho, por isso podemos ser vistos no escuro por alguém que usa óculos de visão noturna. A Terra, o Sol, estrelas e galáxias também emitem luz infravermelho. Luz visível. Esta é a única parte do espectro eletromagnético que nossos olhos podem ver e contém todas as cores diferentes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Cada cor tem uma frequência de vibração diferente, com o vermelho tendo a frequência vibracional mais longa e o violeta a mais curta. Quando todos os comprimentos de onda da luz visível são vistos juntos, eles formam a luz branca. Os comprimentos de onda da luz visível são aproximadamente do tamanho de micróbios. Luz ultravioleta. O Sol emite radiação ultravioleta ou UV, que faz nossa pele queimar, mas estrelas e outros objetos no espaço também emitem radiação ultravioleta. Embora essas ondas sejam invisíveis ao olho humano, alguns insetos, como as abelhas, podem vê-las. Os comprimentos de onda UV são do tamanho de moléculas. Raio-X. À medida que os comprimentos de onda da luz diminuem, eles aumentam em energia. Os raios-X têm comprimentos de onda menores e, portanto, energia mais alta do que as ondas ultravioleta. Seu médico usa raio-X para examinar seus ossos e seu dentista para examinar seus dentes. Muitas coisas no espaço emitem raios-X. Entre elas estão buracos negros, estrelas de nêutrons, sistemas estelares binários, remanescentes de supernovas, estrelas, o Sol, gases quentes e até mesmo alguns cometas. A atmosfera da Terra é espessa o suficiente para que praticamente nenhum raio-X seja capaz de penetrar. Os comprimentos de onda dos raios-X são aproximadamente do tamanho de átomos. Raios gama. Os raios gama têm os menores comprimentos de onda e a maior energia de qualquer outra onda no espectro eletromagnético. Essas ondas são geradas por átomos radioativos e em explosões nucleares. Como os raios gama podem matar células vivas, esse é o tipo de radiação usada no tratamento do câncer. Materiais radioativos podem emitir raios gama, mas o maior gerador de raios gamas de todos é o universo. Os comprimentos de onda dos raios gama são do tamanho de partículas subatômicas.
A única diferença entre os vários tipos de radiação eletromagnética é a quantidade de energia encontrada nos fótons. As ondas de rádio têm fótons com baixa energia. As micro-ondas têm um pouco mais de energia do que as ondas de rádio. O infravermelho tem ainda mais que a luz visível, ultravioleta, raio-x e o mais energético de todos, raios gama. Como seres humanos, somos capazes de ver apenas cerca de 3% de todo o espectro vibratório da luz, chamamos de luz visível, e provavelmente só podemos ouvir essa parte do espectro vibratório do som. Isso significa que existe todo um reino de energia e vibração que não podemos ver com nossos olhos ou ouvir com os nossos ouvidos. Será que Deus nos deu outras maneiras de sentir o invisível e o não ouvido? Subtítulo: Outras frequências vibracionais encontradas na natureza. Uma vez que tudo é energia no nível fundamental da existência e toda a energia vibra em uma certa frequência, tudo que existe pode ser considerado algum tipo de onda com sua própria frequência vibracional ressonante. Existem muitos exemplos comuns de frequências vibracionais de objetos. A maioria de nós já viu comerciais ou vídeos de um cantor quebrando uma taça de vinho cantando um determinado tom. Isso ocorre porque as moléculas de vidro têm uma determinada frequência de ressonância e quando ela é alcançada, as moléculas iniciam uma vibração que acaba fazendo com que o vidro se estilhaça. Existem exemplos históricos de pontes que desabam quando a cadência dos soldados marchando sobre elas correspondia à frequência vibracional da ponte. É por isso que os exércitos são instruídos a quebrar o degrau ao cruzar pontes. Em hospitais, o som é usado para dissolver pedras nos rins, combinando sua frequência de ressonância. Os cristais também têm frequências únicas. Os cristais de quartzo têm sido usados em relógios e rádios há anos devido à sua capacidade de vibrar em certas frequências. Essa vibração ou oscilação é então convertida em pulsos adequados para os circuitos do relógio. Os óleos essenciais têm frequências vibracionais que correspondem e acredita-se que aumentem a frequência vibracional das células saudáveis em seu corpo. Você pode não perceber, mas cada parte do seu corpo tem sua própria frequência de ressonância. Seu cérebro, seu coração, cada órgão e até mesmo seu DNA tem sua própria frequência única. Além disso, tanto nosso cérebro quanto nosso coração emitem campos eletromagnéticos que podem mudar dependendo de nosso estado emocional e físico. A própria Terra emite vibrações que estão na mesma faixa das ondas cerebrais de humanos e mamíferos. Os cientistas começaram a suspeitar que a frequência eletromagnética da Terra, a ressonância em Schumann, é essencial para os processos de vida e saúde dos organismos, especialmente para os humanos. Flutuações no sinal têm sido associadas a reações físicas e emocionais humanas, incluindo enxaqueca, depressão, suicídio, perturbação dos ritmos circadianos,
redução na produção de melatonina na glândula pineal e aumento da incidência de síndrome de morte súbita infantil. Há evidências científicas crescentes de que tudo que é vivo responde a mudanças sutis nos campos magnéticos e eletromagnéticos que nos cercam. Subtítulo: Pesquisa futura. Todos nós já passamos pela experiência de interagir com alguém e sentir seu medo, raiva ou alegria, ou de entrar em uma sala e de repente sentir medo ou tensão. Também tivemos incidentes de sincronicidade, como pensar em uma pessoa e de repente ela nos ligar. Muitos cientistas estão convencidos de que essas experiências indicam que os pensamentos e emoções, assim como as palavras, carregam frequências vibracionais que se irradiam ao nosso redor e não apenas afetam nossos próprios pensamentos e emoções, mas também afetam tudo e todos ao nosso redor. No entanto, nenhuma instrumentação foi desenvolvida para medir as frequências vibracionais de pensamentos ou emoções. Embora haja uma grande conjectura sobre se os vários sons, luz e outras frequências vibracionais estão interrelacionados, muita pouca pesquisa científica foi feita para desenvolver correlações entre as vibrações que nos cercam e para determinar como elas podem afetar nossas vidas e saúde. Subtítulo: Ondas cerebrais humanas. Nosso cérebro emite ondas cerebrais que podem mudar na frequência vibracional dependendo de nossos estados emocionais e físicos. Existem 4 categorias comuns dessas ondas cerebrais, variando da maior à menor atividade. Quando o cérebro está estimulado, alerta e envolvido em uma atividade mental intensificada, ele gera ondas cerebrais beta, com uma frequência entre 14 e 30 Hz. Nos níveis mais altos de beta, a mente de uma pessoa pode disparar e ela pode ficar agitada e tensa. No estado de ondas cerebrais alfa, geralmente estamos em um estado de relaxamento físico e mental. O estado alfa é a condição ideal para aprender novas informações. As ondas cerebrais alfa estão associadas à liberação de serotonina e ao aumento da imunidade. Eles vibram em uma frequência de 8 a 13 Hz. Teta, as ondas cerebrais ocorrem em um estado em que as tarefas se tornam tão automáticas que você pode se desligar delas mentalmente. Teta é tipicamente um estado mental muito positivo e às vezes pode ser semelhante ao transe. As frequências das ondas cerebrais teta estão entre 4 e 8 Hz. O estado final das ondas cerebrais é delta, com vibrações de 0,1 a 4 Hz. Normalmente, uma pessoa está dormindo durante o estado delta. Embora as pessoas que praticaram a meditação por longos períodos de tempo possam atingir o delta estando totalmente conscientes. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.